Olá! Na escola aprendemos sobre as características da eletricidade e sobre como ela foi descoberta. Sabemos que metais transmitem energia, mas a condução de eletricidade por meio do plástico é fato que ainda muita gente desconhece. Sim, condução de energia por meio de materiais plásticos. Isso é possível? É o que um grupo de pesquisadores da UFAL vem investigando. Aqui comigo, a orientadora da pesquisa polímeros condutores do Laboratório de Eletroquímica da UFAL, Adriana Ribeiro. Adriana é mestre em Química e Biotecnologia pela UFAL e doutora em Química pela Unicamp. Adriana, tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela sua presença aqui no Conhecer. Adriana. Eu que agradeço. Ok. Primeiro, o que são os polímeros? Vamos explicar para a gente o que são os polímeros. Bem, os polímeros, de uma maneira geral, eles são constituídos de unidades repetidas muitas vezes ao longo de uma cadeia, tá? Então, seriam como ganchos de uma corrente, digamos assim, elos de uma corrente, unidos, fazendo um total de milhões de unidades, umas ligadas às outras. E o plástico é um polímero? O plástico é um polímero, é a maneira convencional, a maneira usual que se chama polímero, no nosso dia a dia. Perfeito. Mas o plástico não conduz energia. Tem um tipo de plástico que conduz energia, então como é que é isso? Exato. Então, sempre se teve o critério de que plásticos são isolantes elétricos, são bons isolantes elétricos, inclusive nós usamos tubos de PVC para isolamento elétrico, entre outras coisas, tá? Perfeito. Mas, a partir da década de 70 do século passado, foi então descoberta uma nova classe desses polímeros, desses plásticos, que tem uma característica de conduzir eletricidade, tá? E como é que isso acontece? Na sua estrutura química, ele tem uma unidade diferenciada que permite com que os elétrons, presentes nessa estrutura sejam deslocalizados, ou seja, essas unidades interligadas funcionam como literalmente um fio, certo, por onde a eletricidade pode percorrer. E transmitem energia. Essa descoberta acontece quando, Adriana? Essa descoberta aconteceu no início da década de 70, quando um aluno de um professor pesquisador japonês, professor Shirakawa, ele, na tentativa de preparar um polímero convencional, conforme já descrito na literatura, ele simplesmente errou na receita, digamos assim. Ele colocou uma quantidade de catalisador muito maior do que a prevista, e aí ele observou que no lugar dele obter um pó preto, que seria o resultado da reação química, ele obteve um filme prateado. Quer dizer, a descoberta surgiu de um erro? A descoberta surgiu de um erro, e a partir desse erro, foi observado que o material tinha propriedades diferentes, e resolveu-se investigar quais seriam essas propriedades, o que é que havia acontecido, e com isso, o professor Shirakawa, juntamente com mais dois outros professores pesquisadores, o professor Alan Riga e Alan McDiarmid, eles continuaram essas pesquisas, e com a continuação dessas pesquisas, eles então descobriram, digamos assim, essa classe nova de polímeros, que são os polímeros condutores. E hoje a UFAL pesquisa esse tipo específico de polímero. Como é que está a pesquisa na UFAL sobre esse polímero? Então, atualmente o nosso grupo, ele se dedica à síntese, à preparação de novos compostos, de novos polímeros, ou seja, nós colocamos, penduramos, digamos assim, funções específicas nesses polímeros. Se a gente quer um material fluorescente, se a gente quer um material que seja um bom acumulador, por exemplo, para uso em capacitores, então a gente faz o design dessa molécula, a gente faz a síntese, a gente prepara esse material, faz toda a caracterização, ou seja, avalia as propriedades desse material e, por fim, dependendo da propriedade de cada material, a gente faz uma aplicação relacionada a esse material. Nós teremos, então, aplicações para esse plástico que conduz energia, é isso? Exato. Basicamente, nós podemos trabalhar com uma série de dispositivos chamados de
dispositivos eletroquímicos. E aí nós podemos ter, por exemplo, as chamadas janelas inteligentes. Janela inteligente. O que seria isso? Conta pra gente. Isso. Então, numa linguagem bem simples, você teria uma janela. Quando você quer escurecer essa janela, a gente geralmente usa aqueles filmes fumê, né? A gente escurece, só que aí você não tem mais como obter luz de novo, clarear, né, o ambiente, se você não retirar essa película. Ou então de noite gera também um problema, né? Porque de noite a pessoa vê quem está dentro, não tem isso? Porque tem mais energia dentro do que fora, mais luz dentro do que fora. Mais iluminação dentro do que fora. Então você tem esses problemas, né, que você não tem a reversibilidade do processo. Numa janela inteligente, né, preparada, por exemplo, com polímeros condutores, você teria o mesmo filme colocado sobre essa janela, só que esse filme teria uma ligação elétrica. Ele seria certo? alimentado por Seria energia. alimentado por energia e você teria um botãozinho, digamos assim, que você poderia clarear ou escurecer essa janela, dependendo do potencial elétrico aplicado. Sensacional, né? Certo? E assim, é usado tanto para janelas convencionais em residências, como em capotas de aeronaves, também já é bastante utilizado, e também em vidros retrovisores de determinados automóveis. Quer dizer, a janela hoje ela já existe, é um produto que já existe. Isso, já existe, já é comercializado, principalmente, né, no exterior. No exterior Aqui no nós Brasil temos ainda é muito aplicação já. incipiente, isso. Pois bem, Adriana, vamos dar um tempinho. Daqui a pouco voltamos com mais Adriana Ribeiro falando sobre plásticos que conduzem energia. Conhecer dá uma pausa, mas volta já. Não saia daí.